Sobre esses crimes, sobre a segurança aqui no Estado, nós recebemos aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar da Bahia, o Coronel Paulo Coutinho. Coronel, bom dia, obrigado pela presença aqui desde cedo no Bom Dia Bahia. Eu queria começar falando até sobre essa situação, Coronel, de bairros que ficam sem transporte, às vezes também sem unidade de saúde, sem escola funcionando. A semana passada, a situação, como se fala em Bom Baianês, o bicho pegou, né? Em muitos bairros da cidade. Como é que o senhor tem convivido com essa situação e que tipo de trabalho a polícia está fazendo e pretende fazer para mudar esse quadro? Bom dia, Casimiro, a todos os telespectadores. Na verdade, nós temos feito um trabalho constante, prevencionista, mas também com ações reativas diante da mancha criminal. A gente entende que tem um acompanhamento diário, através da inteligência e também da nossa tropa ostensiva dos respectivos comandos, e temos tranquilidade para dizer à população. A Polícia Militar ela está diuturnamente à disposição para sempre estar nesses locais. Nós não temos local nessa cidade que não entremos. E o que mais eu gostaria de deixar aqui como mensagem é confie na instituição e quando tiver situação dessa natureza, recorra ao 181, que é o Disque Denúncia. As informações chegarão aos nossos policiais militares que estão nas ruas e com certeza vão levar tranquilidade a determinado local. Eu até falo, Coronel, sobre o 181, que é a importância do denúncia, né? Que a população ajuda também no combate à violência. E eu tenho falado, haja polícia para tanto bandido, porque a gente percebe no dia a dia que os bairros são reforçados. Hoje a polícia está em determinado bairro reforçando. Tem policiamento, tem policiais suficientes para combater, ou o senhor pretende aumentar o efetivo? Como é que está a situação da corporação? Nós temos um efetivo que atende perfeitamente, mas não estamos satisfeitos. E a política do governador Jerônimo Rodrigues tem que ser de um recompletamento permanente. Nós estamos formando, em média, 2.000 policiais militares ano. E já estamos com outro curso para ingressar na formação desse que está por terminar em dezembro. Então, com relação a esse efetivo, nós temos tido um recompletamento permanente. O grande problema, Casimiro, é que nós lidamos com um fenômeno social da violência que não é só da Bahia e que hoje ele tem uma situação que é um componente da agressividade dos grupos criminosos, que aterrorizam comunidades, que amedrontam comunidades. Nós só podemos ter uma resposta adequada se nós formos comunicados dessas questões. Então, se aguarda muitas vezes uma ação mais contundente para a polícia estar presente. Denuncie 181 para que a gente se faça presente em uma situação e que essa é a política de uma instituição de Estado, estar presente no local desse para levar tranquilidade. Mas por que na Bahia os índices são tão crescentes, né? Grandes? A gente fala, eu falo sempre aqui, que a violência bate ponto no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas na Bahia a situação tem sido muito crítica. Por que isso acontece na Bahia? O senhor acredita que? Eu até falei ontem que não é uma situação de agora, né, de um tempo para cá, e a gente vive aterrorizado, a gente vive com medo. O senhor acha que isso acontece por quê? A política de Estado na Bahia ela é muito transparente. E esses dados, eles são, hoje inclusive, transmitidos mensalmente. E a contagem dessa tal violência, que são os números de homicídios, nós fazemos 1 a 1. Então, existem estados que não fazem esse procedimento. Ainda semana passada, recebíamos a visita do ministro Ricardo Lewandowski e um jornalista fez essa pergunta a ele, em público. Quando vai ter uma padronização de contagem da questão dos índices criminais? E ele disse que está a caminho disso. Por quê? Existem estados que 5 homicídios é contado simplesmente como uma ocorrência. 5 homicídios são colocados como mortes a esclarecer. E na Bahia, essa contabilidade é feita como efetivamente perderam 5 vidas, nós contabilizamos como 5 homicídios. E a partir dali, a Polícia Judiciária ela entra no processo investigativo para esclarecer qual a motivação. Então, eu acho que esse é um dado que nós vamos virar essa página no momento que tiver uma padronização de dados a nível nacional, capitaneado pelo Ministério da Justiça. Os índices estão sendo realmente reduzidos aqui na Bahia? Nós temos hoje todos os índices reduzidos. Eu lhe diria, Casimiro, mas sem titubear. Eu nunca vi um momento tão propício à segurança pública com uma redução plena de todos os índices. Eu lhe diria, nós acabamos na Bahia, saidinha bancária, nós estamos reduzindo 50% assalto coletivo, nós temos uma redução de quase 80% de assalto a banco. Você ouve falar em assalto a banco?
Eu até exclusão. comentei até isso ontem aqui no Bom Dia Bahia, porque uma época tinha muita explosão no interior o tempo inteiro e acabaram. Ultimamente, realmente, a gente não tem noticiado mais. Pois é, e o crime que puxa toda essa questão, que são os crimes violentos letais intencionais, nós estamos em reduções sequenciais através do semestre. O último semestre agora, nossa tropa foi agraciada com o prêmio desse meio policial. Não só a tropa, mas as outras forças policiais. Estamos agora com a redução próxima a 11%, quando a redução para a premiação fica em torno de 6%. Agora, é uma disputa diária, né? E a gente querer levar a segurança cada vez mais à população e deixar a mensagem clara. É um governo que tem investido por demais na área de segurança pública, um governante que tem puxado para si a responsabilidade e não tem titubeado e está com as forças de segurança, ouvindo a comunidade, e eu acredito que isso vai ser o momento, como foram os outros momentos dos crimes que eu citei anteriormente, que nós conseguimos superar, porque o bem vence sempre o mal. Agora, apesar desse trabalho que o senhor tem feito junto com as autoridades de segurança, a oposição tem criticado muito a atuação do setor. Inclusive, o ex-prefeito Assemineto, volta e meia, ele vai nas redes sociais e critica bastante a segurança, não só ele, mas a oposição. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Isso ajuda no incentivo ao trabalho? Como é que o senhor vê, por exemplo, as críticas são fundamentadas? Eu costumo dizer uma frase que nada resiste ao trabalho. As críticas elas vão existir sempre, isso faz parte do processo, mas a gente espera que sejam críticas construtivas e não críticas que apavorem a nossa sociedade, como alguns fazem, né? Citam determinadas questões que são incongruentes e que não correspondem à realidade. Então a gente espera que, vamos deixar de lado o engenheiro de obra pronta. Talvez se tivesse sentado na cadeira não correspondesse. Então acabei de dizer aqui uma realidade que nós estamos vencendo o crime no nosso estado. Ele não há de prosperar. Nós aprisionamos já mais de 85 lideranças nesse estado. Lideranças ligadas a facções, onde existe um trabalho de inteligência permanente. Um grupo harmônico na Secretaria de Segurança Pública, capitaneado pelo doutor Marcelo Werner, que temos tido muito sucesso. Temos prendido criminosos periculosos, inclusive em outros estados, que agiam. Estamos, essa semana, através da Secretaria de Administração Prisional, junto com a Polícia Militar, fazendo intervenção no maior presídio do estado, que é de Feira de Santana. Porque entendemos que existe uma correlação permanente entre o crime no lado externo do presídio e na sua... Muito líder fica de dentro, né? Estamos, inclusive, transferindo liderança. Então, o que tem que ficar bem claro, Casimiro, é que existe uma política de segurança em andamento e de maneira evolutiva. Eu não tenho dúvida que isso vai ser uma questão momentânea e que nós já estamos revertendo esse jogo. A operação de ontem... Eu vou falar dela agora. O senhor falou do secretário Marcelo Werner e a SSP lançou ontem, né, a Operação Horus, não é isso? Para combater, claro, crimes, olha aí, violentos, como homicídios na capital baiana. 120 policiais, é isso, né, coronel? E aproximadamente 30 viaturas fazem parte da ação. O lançamento foi ontem na Assembleia Legislativa, com a presença do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, e do comandante-geral da PM, que está aqui comigo, coronel Paulo Coutinho. Tá? O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, falou sobre o combate à criminalidade na capital. A gente confere a entrevista com o Marcelo Werner e eu volto conversando aqui no estúdio com o coronel Paulo Coutinho. Vamos ver. Primeiro, destacar que a Operação Horus é uma operação de reforço do policiamento, né, na capital, visando fazer o combate ao crime violento contra o patrimônio e o crime violento contra a vida. A gente percebe que nas últimas semanas, diante dessa dinâmica criminal de enfrentamento e busca por território, essa beligerância, esse uso de armas de fogo, e aí destaco inclusive 68 fuzis apreendidos, comprova o que eu estou falando em relação à beligerância, em relação a enfrentamentos, não só as forças de segurança, mas entre si. E a gente sabe que quem fica no meio desse fogo cruzado, entre as facções em especial, é a comunidade. É a comunidade que quer só sair para trabalhar, quer brincar, quer se divertir, quer viver em paz. Então, a gente percebeu a dinâmica de enfrentamento entre as facções na disputa pelo territorial se intensificou nessas últimas semanas e, por isso, necessário se faz um reforço do policiamento, uma operação específica para fazer frente a essa ação. E aí, lógico, que a gente faz, como a gente faz em todos os grandes eventos, né, a gente traz policiais do interior através de horas extras. Então, destaco, não há prejuízo para o policiamento
do interior. Destaco também que houve a aquisição de mais viaturas, então pode estar se perguntando em relação às viaturas. Fizemos uma entrega na sexta-feira de mais viaturas, né? Já são 2.000 viaturas novas entregues desde o ano passado para cá, né? Reforço também do policiamento, não só com os policiais da reserva, foram mais de 1.000, mas os novos policiais, os que estão em formação, serão ao final desse ano quase 7.000 policiais novos entre 2023 e 2024. E a gente traz o policiamento especializado. E qual é o policiamento especializado? Justamente são as CIPs, as Companhias Independentes de Policiamento Especializado, que vêm aqui fazer a composição com o policiamento local. É bom que se diga, porque o policiamento local conhece mais o terreno, mas eles têm a expertise de realizar a ação tática, né, uma ação específica para realizar esse enfrentamento às facções violentas do nosso estado. Atenção às guarnições da Operação Horus. Bom, vamos voltar aqui conversando no estúdio com o Coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, meu convidado de hoje no Bom Dia Bahia. Você acompanhou agora a entrevista com o Marcelo Verne sobre o lançamento da Operação Horus. Tem a Operação Horus, tem a Operação Força Total também, que, aliás, é um exemplo para todo o Brasil, essa operação criada pelo senhor. De um lado as operações, mas como bem disse o secretário, a gente sabe disso, de outras facções. As facções que aterrorizam, levam terror, balas disparadas, matam gente, parede cheia de bala, como eu mostrei ontem aqui no Bom Dia Bahia. Essa queda de braço está muito difícil. Como é que está essa queda de braço entre a polícia e essas facções que muitos bandidos vêm de fora também? Ela é desafiadora, Casimiro, mas nós temos vencido, como eu disse anteriormente. Nós temos enfrentado com muita altivez o sistema de segurança pública e as perdas que eles têm tido, principalmente dos seus componentes presos ou que tombam em confronto com a instituição, deixa de forma clara isso. Além disso, a prisão dos indivíduos, também nós temos a retirada de circulação das armas de guerra, 68 fuzis só nesse ano, mais de 4.000 armas de fogo. Você citou a Operação Força Total. Nós temos retiradas nessas operações mais de 730 armas. Então, o que a gente deixa bem claro é que as polícias não estão paradas, e principalmente a Polícia Militar, que tem a responsabilidade diuturna do trabalho preventivo e da repressão imediata. E com relação a drogas, mais de 8 toneladas retiradas pelas forças de segurança do nosso estado. Semana passada ainda, a nossa co-irmã fez uma apreensão de 1 tonelada de droga na região do interior. Tudo isso desestabiliza principalmente A co-irmã é a Polícia Civil. Polícia Civil. Principalmente desestabiliza o crime. Então, eles tentam confrontar na briga pela territorialidade. Que eles querem o território, eles agem como se fossem empresas. Eles querem aquele espaço territorial para oferir lucros. Mas nós estamos em cima, estamos com a inteligência muito fortalecida. Nós temos hoje aqui a atuação também que colabora muito da Força Integrada contra o Crime Organizado. Nossas tropas estão reforçadas. A Operação Horus é uma demonstração, onde eu vou fazer a correção ali da notícia, empregamos ontem mais 52 guarnições, não 30. 52? 52 guarnições, especificamente para atuar em áreas que tinham conflitos na nossa capital, nos 4 grandes comandos, Atlântico, BTS, Central e Região Metropolitana de Salvador. E eu tenho certeza, como eu disse, que esse tensionamento ele vai começar a reduzir pouco a pouco, porque onde a PM chega, ela resolve essa questão. Agora, Coronel, você falou onde a PM chega, resolve a questão, mas tem muita gente que se queixa da atuação da PM em alguns bairros da cidade, e a gente sabe disso, já mostrou aqui, já conversei com o senhor sobre isso, de que às vezes a polícia militar, as equipes, eu não vou generalizar, chegam atirando e as balas que falam perdidas matam pessoas inocentes. Como é que está sendo feito esse tipo de investigação? Como é que o senhor vê esse desempenho de determinados grupos da Polícia Militar do Estado da Bahia? Eu já conversei com o senhor sobre isso e queria saber o que está sendo feito para evitar que isso continue acontecendo. Primeiro, Casemiro, a gente lamenta profundamente qualquer ocorrência que tenha um efeito colateral dessa natureza. Não é a nossa missão. Nossa missão é servir, proteger, é levar segurança ao cidadão. Esses fatos eles são apurados imediatamente por nossa corregedoria, através de um inquérito policial militar e, além disso, pela Polícia Judiciária, através de inquérito civil. E a responsabilidade nós chegamos. E são responsabilizados todos os excessos ou qualquer desvio de conduta do policial militar. Tem punição? Tem punição. E punição severa, que pode ser, inclusive, a demissão da instituição, a depender de como o fato seja contextualizado na apuração.
E existe muitas situações que nós detectamos de imediato que houve um erro de procedimento. Instauramos uma apuração, também um processo administrativo disciplinar, que pode incorrer, inclusive, na demissão do policial militar. Polícia organizada, mas bandidagem também, né, coronel, organizado, como você falou agora há pouco, são corporações organizadas. Por exemplo, um acampamento clandestino utilizado por criminosos foi descoberto e desarticulado pela Polícia Militar em Veracruz. Olha as imagens. Uma ação policial resultou da apreensão de uma espingarda, munições e carregadores de fuzil na localidade de Jiribatuba. Foi ontem, tá? Durante intensificação de policiamento no local, conhecido como Cone Sul, em uma área de mata. As guarnições visualizaram suspeitos armados que, ao perceberem a aproximação dos agentes, efetuaram disparos. Na troca de tiros, o grupo criminoso fugiu. Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. E eu quero aqui até, mais uma vez, né, reforçar o que o coronel Paulo Coutinho sempre fala, aliás, todos que trabalham na segurança, sobre a importância do disco de denúncia, que é 181, 190. Tem realmente ajudado a polícia, coronel, o disco de denúncia? Eu queria que você até reforçasse isso para a população que está sempre aqui presente no Bom Dia Bahia, para que acreditasse mais nessa ferramenta, né? Sem dúvida, ajuda por demais, porque são informações que chegam e que nos levam a atuação imediata e que com muito sucesso em várias oportunidades. Essa situação da Ilha Itaparica, ela mostra de forma clara a nossa determinação de inquietar o crime, seja onde ele estiver, principalmente em qualquer área, urbana ou rural. É isso que nós temos feito em todo o estado. E a Ilha de Itaparica passava por alguns problemas com relação à segurança pública. Nós fizemos algumas intervenções lá, substituição de comando, implementação de efetivo, reestruturação orgânica, passou de companhia para batalhão e os resultados começaram a aparecer muito positivos e o controle da criminalidade local. Nesse mapeamento, coronel, do estado, no interior, onde a situação é mais complicada com relação à violência e onde a polícia militar do estado tem focado mais o trabalho? Nós temos um grande ponto de atenção que é Feira de Santana. E para isso temos tido um policiamento específico com reforço, através de companhias que levam policiamento adicionais e criamos inclusive uma companhia independente de policiamento especializado lá no ano passado. No ano passado nós fizemos a maior reestruturação de segurança pública do estado com criação de novas unidades. É uma política de gestão inovadora que esse governo trouxe, inclusive fazendo acontecer uma divisão territorial menos complicada como tinha no interior, que eram grandes espaços para serem cobertos pelos comandos regionais. Então, hoje nós tínhamos 6 comandos regionais no interior, hoje nós temos 10, com mais 4 coronéis, e fizemos esse remanejamento e tem surtido muito efeito. Até o mês passado, nós estávamos com uma redução muito boa no interior do estado. Mas a situação ela é genérica. É por isso que nós fizemos um remanejamento de tropa para a nossa capital, e isso é feito de maneira cirúrgica. Quando nós acompanhamos diariamente, existe uma necessidade de uma intervenção, principalmente de um adensamento através de tropa, através de vários processos de policiamento, para que leve essa tranquilidade à comunidade. Eu queria voltar à questão dos ônibus incendiados, assaltos a ônibus. O senhor falou agora há pouco aqui para mim que diminuiu a média de assaltos. Se eu não me engano, já se chegou uma época, o senhor não era coronel, era o coronel Anselmo ainda, e ele me falou, 5 ônibus por dia eram assaltados em Salvador. Qual é a média hoje? Hoje nós temos dias que não temos nenhum assalto a ônibus. Nós estamos com uma redução de 50%, em cima de 3 anos consecutivos de redução. Eu costumo dizer que o assalto a ônibus foi o primeiro desafio da minha gestão. Nós começamos a fazer um trabalho interessante através de inteligência e tropa ostensiva, que o resultado ele permanece até hoje. E criamos um batalhão ano passado que é responsável por isso, que é o Batalhão Gêmeos. Antes era simplesmente uma operação. Então os resultados eles estão vindo pouco a pouco. E é um crime muito dinâmico, Casemiro, e geralmente perpetrado por indivíduos drogaditos que ingressam no ônibus rapidamente com arma branca e fazem um assalto. Mas mesmo assim, nós estamos conseguindo controlar através de uma inteligência eficaz e de um trabalho ostensivo do Batalhão Gêmeo e dos comandos regionais. O senhor diria que a segurança pública é pedra no sapato do governo? Não diria, eu diria que é um desafio e que está sendo vencido e demonstrado diariamente por esse governo que ele está comprometido em solucionar esse problema, que não é da Bahia. É um problema que está em outros estados também e que eu acho que tem sido, de maneira até injusta,
noticiado nacionalmente a questão da Bahia. Que as providências têm sido feitas, os investimentos têm sido feitos e, sobretudo, nós agradecemos aqui nesse momento, aproveitando para agradecer ao nosso efetivo, o comprometimento de que forma aguerrida tem combatido o crime organizado. E eu tenho recebido, inclusive, algo inusitado, Casimiro. Mensagens anônimas dizendo que nós estamos indo de encontro a determinado grupo criminoso. Isso não existe. A Polícia Militar ela existe para fazer frente a qualquer crime na sociedade, com o objetivo de levar a tranquilidade à sociedade. Obrigado pela entrevista. Boa sorte sempre, viu, coronel?